1 Coríntios 15, versículos 51 ao 58. Prestem atenção, vou revelar um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em um instante, num piscar de olhos, quando a última trombeta soar. Quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista de imortalidade. Quando isso acontecer, quando o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, dedicando-se sempre à obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. O anjo do Senhor tocará a trombeta, e quando Jesus aparecer no céu, nós que acreditamos nele, quer estejamos vivos ou mortos, seremos arrebatados para encontrá-lo nas nuvens. Esse evento maravilhoso, onde os santos se reúnem com o Senhor, é chamado de arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos e que permanecermos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O som da trombeta tem um significado especial no Antigo Testamento, sendo usado para reunir o povo, como um sinal para se mover ou um chamado para a guerra. Salmo 81, 3. Toquem a trombeta na lua nova, no dia designado para a nossa festa solene. Levítico 23, 4. Fale aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, no 1º dia do mês, vocês terão um sábado, uma lembrança do toque das trombetas e uma santa convocação. Até mesmo as poderosas muralhas de Jericó caíram após 7 dias consecutivos de toque de trombetas. Josué 6, versículos 4 ao 20, mostra as profecias sobre o fim dos tempos, mostram que o toque da trombeta anuncia a chegada do dia do Senhor. Joel 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, que todos os habitantes da terra tremam, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. O som da trombeta que ouviremos antes do arrebatamento serve como um alerta para nós crentes, nos chamando para a nova vida que nos espera. Esse som poderoso marcará nossa passagem deste mundo pecaminoso para o reino de Deus, onde receberemos a recompensa por nossos atos na terra. Nossos corpos mortais se transformarão em imortalidade. Aqueles que forem arrebatados terão novos corpos eternos, livres de doenças, cansaço, pecado, envelhecimento e sem necessidade de cuidados médicos. Para aqueles que tiveram boa saúde durante suas vidas, o desejo por essa condição pode não ser tão forte quanto para aqueles que enfrentaram problemas de saúde. No entanto, num piscar de olhos, durante o arrebatamento, todos terão um corpo que nunca adoecerá. Você será 100% saudável para sempre. O som da última trombeta é um acontecimento grandioso. É o chamado profetizado que ecoa dos céus, marcando o começo de uma transformação eterna. O som dessa trombeta alcança todos os lugares, mexendo com os cemitérios e despertando os santos que descansaram em Cristo. Nesse momento exato e profético, a terra tremerá, e aqueles que viveram em nome de Jesus, seja há 100, 500 ou 1000 anos, ressuscitarão em uma forma incorruptível para herdar o reino eterno de Deus. É importante pensar na grandeza desse evento. Quando formos elevados, veremos os santos do passado ressurgirem antes de nós. Esses santos, parecendo vindos de tempos antigos, subirão, mostrando que venceram a morte.
Essa é uma transformação especial, onde todos os crentes de todas as épocas se reunirão para encontrar o Senhor no céu. O som desta trombeta é como um alarme nos chamando para o reino de Deus. Esse som é nosso caminho para um momento em que deixamos de ser mortais e nos tornamos imortais. Veremos essa mudança, o mortal tornando-se imortal, o corruptível tornando-se incorruptível. Estaremos entre muitos experimentando a promessa de Deus, onde a morte perde. Os cemitérios são lugares muito peculiares e, estranhamente, quanto mais velho você fica, mais parece estar lá. Toda vez que carrego um caixão para o cemitério ou participo de um funeral, penso em Jesus Cristo. Vamos ao cemitério e geralmente há uma família de luto, uma viúva ou viúvo chorando, ou pais cheios de tristeza, crianças tristes, amigos e familiares chorando por seu ente querido perdido, e repetidas vezes há uma atmosfera de tristeza. Essa é a verdade sobre a morte. A morte traz tristeza. Mas quer saber no que penso quando estou nesse momento? Enquanto olho ao meu redor, até onde a vista alcança, lápide após lápide, penso: poderia ser este o momento? Poderia ser este o momento? Poderia ser este o momento em que ele vem? O apóstolo Paulo disse: não quero, porém, que sejam ignorantes, irmãos, a respeito dos que dormem, para que não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele os que dormem em Jesus. Sim, nós, como cristãos, quando perdemos um ente querido, sofremos, mas não como aqueles que não têm esperança. Nós sofremos como aqueles que têm esperança. Nós temos esperança. Toda vez que passo por um cemitério ou quando estou participando de um funeral, penso nesta passagem das Escrituras. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 ao 16. Não quero, porém, que sejam ignorantes, irmãos, a respeito dos que dormem, para que não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele os que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é o que todo crente verdadeiramente nascido de novo deseja. Quando você vir os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, saiba que está prestes a ser arrebatado para estar com Jesus. Quando entrarmos na eternidade, encontraremos Ele, e esse é o nosso desejo. Isso é o que ansiamos e desejamos: encontrar aquele que veio a esta terra pelos meus pecados, encontrar aquele que nasceu em Belém, encontrar aquele que foi colocado em uma manjedoura, encontrar aquele que realizou milagres na terra, encontrar aquele que expulsou demônios, encontrar aquele que ressuscitou os mortos, encontrar aquele que curou os enfermos, encontrar aquele que abriu os olhos dos cegos, encontrar aquele que foi ferido por nossas transgressões, encontrar aquele que foi moído por nossas iniquidades, encontrar aquele que tomou sobre si o meu pecado e morreu na cruz por mim, encontrar aquele que morreu a morte de todas as mortes, encontrar aquele que permitiu que a morte fechasse suas portas atrás dele, encontrar aquele que disse na cruz: está consumado. Ele estava morto, mas agora veja, ele está vivo para todo o sempre e tem as chaves da morte e do inferno. E porque ele vive, eu vivo. E a Bíblia me diz que minha vida está em Cristo. Se você perdeu um ente querido que nasceu de novo, saiba que ele está dormindo em Jesus. É onde está nossa vida. Nossa vida está em Cristo. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, como ele viveu em sua primeira vinda.
As Escrituras nos ensinam que Jesus percorreu várias regiões fazendo o bem. É importante que nossas vidas mostrem a presença de Deus. Devemos viver cada dia como se Cristo fosse voltar hoje. Pense nisso. Se você soubesse que Jesus voltaria hoje, seu dia não seria diferente? Essa é a consciência que devemos ter diariamente, sempre esperando sua volta. Agora, deixe-me fazer algumas perguntas. Se você soubesse que o arrebatamento aconteceria hoje, você ainda demoraria a perdoar aqueles que te machucaram? Os pecados que você cometeu hoje ainda influenciariam suas ações? Irmãos, busquem a santidade e vivam na expectativa desse momento. Seja o arrebatamento hoje ou daqui a 10 anos, isso não importa. O que importa é a profundidade da sua conexão com Deus, seu relacionamento com Jesus. Deixe de lado previsões e prognósticos e fortaleça seu relacionamento com o Senhor. Você está seguindo seus mandamentos? A obediência à palavra de Deus guia suas ações? Você ama a Deus com todo o seu coração, alma e ser? Você está mais preso ao pecado ou ao prazer do que apaixonado por Deus? Nestes últimos dias, o discernimento é crucial. Nossas bases devem estar firmemente enraizadas no conhecimento de Deus e nossos espíritos sintonizados com Ele, para que não sejamos levados por falsas doutrinas. A atmosfera está cheia de falsos profetas e ensinamentos errados. Sem um entendimento pessoal da palavra de Deus, discernir a verdade se torna muito difícil. Tudo parece verdadeiro quando nosso entendimento não está ancorado na palavra de Deus. 1 Timóteo 3, versículos 13 e 14, diz: Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas você, continue naquilo que aprendeu e que se tornou convicto, sabendo de quem o aprendeu. Vemos que milhões de pessoas ainda vivem na escuridão deste mundo, e nós fomos enviados para trazê-las para a luz. Não há melhor momento para fazer o trabalho do ministério. Saia, pregue o Evangelho, salve pessoas e as encha com o Espírito Santo. Que o reino de Deus na terra continue avançando enquanto aguardamos o som da trombeta que nos levará para estar com o Pai para sempre. João 14, versículos 1 ao 4. Não se preocupem. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Pare de focar em sinais e tentar determinar uma data, e concentre-se em seu relacionamento com Jesus. No fim, isso é a única coisa que importará por toda a eternidade.